Olá pessoal, nessa nossa segunda aula sobre degravação de vídeos eu vou mostrar uma terceira ferramenta. Na primeira aula a gente abordou o Claude e o ChatGPT e agora eu vou mostrar para vocês uma terceira ferramenta que eu entendo que ela realiza a degravação de vídeos com uma qualidade superior, que é o Notebook. A ferramenta é o Notebook LLM da Google. A gente digita aqui Notebook LLM, Notebook LLM Google. É bem interessante porque ela é uma ferramenta que ela não está sendo, a gente vem aqui teste o notebook, é uma ferramenta que não está sendo cobrado nenhum valor pela sua utilização, e é bem interessante porque o motor dela é do Gemini 1.5 Pro. Então ele utiliza a versão mais potente do Gemini nessa ferramenta, é uma ferramenta muito boa para degravar vídeos. A gente vem aqui em criar novo, e aí a gente criou um novo notebook, por assim dizer. E o que a gente pode fazer? A gente pode subir o vídeo da audiência. Eu vou subir um vídeo, eu vou fazer depois eu vou subir o vídeo, mas primeiro eu vou pegar um link do YouTube, porque eu não tenho nenhum vídeo aqui que tenha mais de um orador, e isso aqui é bem interessante. Eu vou colocar aqui um vídeo do YouTube, de novo uma entrevista do Gilmar Mendes. Depois a gente vai fazer com o vídeo, mas a lógica vai ser a mesma. Peguei esse vídeo porque ele tem vários oradores. Logo que a gente sobe esse vídeo na ferramenta, ela vai processar e aí quando ela vai subir uma janela com um resumo do vídeo, aqui, perguntas, a entrevista do programa Roda Viva apresenta Gilmar Mendes, decano do STF, discutindo diversos temas relevantes para o Brasil. A entrevista abrange críticas à atuação do STF, principalmente durante o governo Bolsonaro, incluindo o inquérito das fake news e as reações aos atos de Rio de Janeiro. Enfim, tem um resumo. A gente poderia gerar aqueles podcasts que a gente está vendo que são gerados com inteligência artificial, eles são gerados por essa ferramenta. Vamos fazer um sumário dessa entrevista aqui do Gilmar Mendes, que vamos fazer de conta que fosse um interrogatório. Depois a gente vai fazer um exercício com um interrogatório. A gente pode aqui gerar por assim dizer, várias perguntas. Vamos gerar primeiro esse sumário, até para a ferramenta já ir se adaptando. Parte 1, a introdução, inquérito das fake news, uma parte 2. É bem interessante quando a gente quer estudar um vídeo. E agora que a ferramenta já se familiarizou com o vídeo, vamos digitar um comando aqui, transcreva integralmente o áudio do vídeo. Identifique todos os oradores e separe as falas por oradores. Isso aqui é bem interessante porque essa ferramenta aqui, o Notebook LLM, ele identifica os oradores e a qualidade é boa. A qualidade das degravações para identificar oradores tem dois poréns. Palavras muito curtas, por exemplo, alguém está falando e a pessoa 1 está falando e a pessoa 2 fala assim, entendi, obrigado. Palavras curtas, ele tem dificuldade em identificar oradores. Mas em frases longas ele identifica os oradores e alguma questão também da qualidade do vídeo, qualidade de pronúncia das palavras dos oradores. A gente vai ver isso aqui na prática. Eu vou, enquanto ele degrava aqui, eu vou conversando com vocês um pouco mais sobre essa ferramenta, sobre algumas funções dela. Ela é uma ferramenta, né, como eu disse, que utiliza o Gemini 1.5 de motor de inteligência artificial, então ela é bem interessante. Depois a gente vai ver que ela também gera minutas de peças. Ela é como se nós estivéssemos utilizando o Gemini, mas com uma outra interface, mas é um Gemini que está sendo utilizado. Quais são os pontos positivos do Gemini em relação ao Google ChatGPT quando a gente trabalha aqui no Notebook LLM? A gente vai ver que ele tem referências, por exemplo, quando a gente pede para transcrever o vídeo, aqui, como é que ficou a transcrição? Ficou muito boa. Tem as referências aqui, tá? Então, olá, boa noite, vamos colocar esse vídeo rodar aqui. Roda Viva começa agora, ao vivo para todo o Brasil, numa transmissão da TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Você também pode nos ver em múltiplas telas por meio das principais plataformas digitais. O nosso entrevistado desta noite é o mais antigo e o mais influente integrante da mais alta Corte de Justiça do Brasil. O seu decanato coincide com o momento de
E aí a gente vê que ela ficou bem degravado e ela tem as referências. Por exemplo, desse trecho aqui, quando a gente clica aqui, ele pega todo o texto corrido. Na verdade, isso aqui é a transcrição pura, por assim dizer. Então, quando a gente clica ali, ele vai para essa transcrição pura e a gente vê que ele identifica os oradores. No interrogatório, a gente vai ver com mais facilidade essa questão de ele errar um pouco os oradores, mas isso é algo inerente a essas ferramentas de inteligência artificial, até que tem um ponto. Quando esses vídeos são gravados, há só um canal de áudio, ou seja, todas as pessoas, ao menos nesses vídeos que vão para o Instagram, estão utilizando o mesmo canal de áudio. Se a gente tivesse uma gravação de qualidade, com, por exemplo, o juiz utilizando o canal 1, testemunho utilizando o canal 2, réu utilizando o canal 3, advogado de defesa utilizando o canal 3, Ministério Público utilizando o canal 4, é muito fácil de identificar os oradores. Só que como esses nossos áudios eles são gravados apenas em um canal, essas ferramentas têm certa dificuldade. E aqui a gente pode, olha, qual a posição de Gilmar Mendes sobre o inquérito das fake news? A gente poderia fazer perguntas aqui sobre essa entrevista, a gente pode colocar vídeos. E agora a gente vai fazer um teste com um interrogatório. A gente vai criar um novo. Eu fui ao Google procurar interrogatórios. O interrogatório que eu achei foi o do Lula na Lava Jato, que é um interrogatório de 30 minutos, e a gente vai trabalhar aqui com ele. É bem interessante porque a gente consegue ver posições de defesa, posições de acusação. A gente insere aqui o link do YouTube. Depois, o que acontece? Se nós tivéssemos esse vídeo, ali foi bem rápido aqui, o texto é a transcrição do depoimento, o depoimento tudo mais. Vamos fazer aqui começar pelo sumário, para a gente ir se familiarizando. Mas se nós tivéssemos esses depoimentos, os depoimentos nossos de processos judiciais em vídeos, depois eu vou subir um vídeo de uma aula minha, mas era simplesmente, em vez de colocar o link do Google, a gente sobe o vídeo. Então é só o caminho que muda. Ó, sessão 1, introdução do 0 aos 10 minutos, Lula compareceu, comparece perante o juiz Sérgio Moro para interrogação na ação penal, a defesa levanta questão de ordem, alegando desigualdade de armas por não ter acesso a materiais da acusação. Moro afirma já ter despachado sobre o tema, autorizando a perícia. Moro questiona Lula sobre a residência no apartamento. Enfim, começa o interrogatório. Aí o que a gente vai... Vamos digitar um comando aqui de novo. Ó. Transcreva integralmente o áudio do vídeo. Identifique todos os oradores e separe e na transcrição coloque aqui tentando achar um comando que seja identifique todos os oradores na transcrição, observe isso. Ele vai demorar um pouco aqui porque é um vídeo um pouco mais longo, vamos ver se ele entende o meu comando. E aí essa ferramenta a gente tem o guia do notebook, enquanto ele está processando aqui, a gente não precisa ficar esperando, guia do notebook. A gente poderia ver aqui o texto, eu poderia acessar a conversa para ver se eu consigo aqui. Aqui, eu consigo ver o sumário, eu posso ir lendo o sumário enquanto ele está processando, por exemplo. Ao final, enfim, tem as sessões sobre o prédio na Rebouças, no Instituto Lula, ele faz um resumo bem interessante do interrogatório. A gente poderia baixar aqui, olha, eu quero ver, será que já transcreveu? Ainda não. Guia do notebook. Aqui de novo, a gente pode gerar o podcast. Se criar em gerar, vai ser em inglês, tá, pessoal? Então, quando a gente tem que vir personalizar, e aí tem que escrever, olha, necessito que o áudio do podcast seja em português. E aí depois a gente poderia passar, por exemplo, aborde pontos positivos e negativos do interrogatório, e ele ia me gerar um podcast, perguntas frequentes, vamos ver como é que tá a nossa conversa aqui. Ó. Vamos lá. Pegar o interrogatório. Vou dar um reproduzir aqui para tiver a transcrição. Então, nessa ação penal 506.31.30.17, do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor ex-presidente, boa tarde. Senhor ex-presidente, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo.
Mas também, senhor presidente, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. O senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor presidente prefere falar ou prefere ficar em silêncio? Eu vou parar aqui para fazer uma observação. Como eu disse para vocês, quando uma pessoa está falando e alguém fala, por exemplo, perfeito, ou aqui em cima, quando se eu não me engano, foi aqui na Boa Tarde, quando senhor presidente, boa tarde, aí o boa tarde era o do Lula, não era do juiz Sérgio Moro. Então a gente tem essas pequenas. É difícil corrigir quando é uma palavra, assim, num contexto da inteligência artificial, geralmente ela prossegue. E aí, por exemplo, olha, depois ele reconhece aqui que foi o advogado do Lula que está falando. Então ele pegou, ó, o juiz Sérgio Moro, vamos tentar ver se a gente acha esse trecho aqui, quando passa do Sérgio Moro para o advogado do Lula. Vamos ver aqui. Esse aqui é o que a gente estava vendo antes. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Ó, eu acho que é aqui, talvez. Vamos ver aqui. Em que trecho ele está aqui. Todos internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. Então é esse pedido que eu faria a Vossa Excelência. Aqui, ó. Pela ordem, eu faria apenas. Peço licença a Vossa Excelência para subscrever na íntegra as manifestações do eminente advogado, inclusive reiterar o quanto a defesa de Branislav Conti já ponderou na audiência anterior, até para que não se alegue futura preclusão. Vamos ver se eu acho esse trecho que eu ainda não achei aqui. A gente vai dar um Ctrl F. Futura preclusão aqui, ó. Aqui, ó. Então a gente estava bem nessa parte aqui. Vamos ver se a gente segue agora o nosso vídeo. Registro, mais uma vez, como já exaustivamente dito nos autos desse processo, o sistema MyWeb3 foi recebido. E aqui foi bem interessante porque a gente viu que ele errou. Aqui, quando é o Cristiano Zanin, não é o Cristiano Zanin, é o Ministério Público, tá? E isso é bem interessante, pessoal. Quando ele tem vários oradores, isso acontece também. Ele não tem como é que eu vou dizer? Ele não identifica a tonalidade de voz. Ele vai pegando o contexto das palavras para identificar o orador. Então aqui ele errou em razão disso. Até foi dito pelo Ministério Público, mas ele não captou esse momento, então por isso que ele seguiu. E aí, enfim, né, segue aqui juiz Sérgio Moro, Luiz Inácio Lula da Silva, é só a primeira parte do interrogatório. E aí o que a gente poderia fazer? Se a gente, digamos que isso aqui fosse um interrogatório de um processo nosso, a gente quer ver, olha, resuma, forneça 5 pontos fortes para a defesa e 5 pontos fortes para a acusação. Vamos botar aqui, ó, fazer um comando um pouco assumindo a persona de um advogado com doutorado em Direito Penal e Processual Penal, forneça 5 pontos. A gente consegue, vai ser bem interessante, que ele vai responder e depois a gente consegue até elaborar uma minuta de alegações finais. Assim, em que pese ele tenha esses poréns que por vezes ele não pega quem é o orador, no momento em que a inteligência artificial processa todas essas informações, não vai interessar. Ó, ficou bem uma boa resposta, a gente vai olhar com calma. Não vai interessar para a inteligência artificial se foi o promotor que perguntou se o réu cometeu o crime ou se foi o juiz. Isso não interessa. O que interessa é o contexto que ele vai saber o que o réu respondeu àquela pergunta. Então, assim, a questão do orador, quando a inteligência artificial ela processa as informações, ela acaba sanando esses equívocos. Só, por exemplo, para a defesa de Lula, os seguintes pontos se mostram favoráveis: desconhecimento da propriedade do imóvel e dos pagamentos. Lula afirma repetidamente que não sabia que era o proprietário do apartamento, nem que aluguel era pago. Aí a gente quer ver, olha, em que trecho foi isso? A gente clica aqui, ele marca, ó. Vamos ver aqui. Certo, é isso. Bem, chegando agora, só não teria nenhuma retificação a fazer em relação ao perfeito, mas pergunta específica em relação ao objeto da ação, apenas, se bem que eu deveria mudar, tudo é preciso, me acusou. Eu não vou achar aqui, vamos ver aqui. Depois eu vou pedir para ela me passar em que minuto isso aconteceu, porque a referência aqui ela não foi. Entendi. Ele pegou vários trechos para fundamentar isso, por isso que a gente está vendo um pouco sem contexto, tá, pessoal? Mas possivelmente a resposta está correta porque ele fez uma análise do interrogatório.
Vamos ver aqui, ó. Ó, eu só tinha relação de amizade com o seu fulano, que segundo informações do prédio me deu muito duro. Enfim, depois a inteligência artificial passa isso e consegue processar essas informações, tanto que a informação aqui ela está correta. Ó, Lula declara que, na sua convicção, o aluguel estava sendo pago irregularmente, pois nunca recebeu qualquer reclamação de Glauco Costa Marques sobre o atraso. Aí a gente pega o ponto 6. Enfim, a gente talvez não consiga entender aqui, porque a transcrição dele nessa parte aqui está um pouco diferente do áudio, mas depois a gente consegue ir lá no áudio. Olha, o senhor Bloco da Costa Marques Nunes foi ouvido aqui em juízo e declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Mumbai. Essa afirmação dele sobre esse presente tinha conhecimento, em seu conhecimento, aí, isso aqui deve ser fala do Sérgio Moro, e aí isso aqui deve ser a fala do Lula. Eu fiquei surpreso com o depoimento dele porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel porque ele declarava no imposto de renda. Então, esse trecho aqui, ele é sobre isso daqui. E aí, o que a gente poderia fazer para conferir? Poderia dar um aluguel. E aí a gente consegue vir aqui, todas as vezes que ele falou, que o Lula falou aluguel, vamos ver aqui, ó. Aluguel. Ó, exatamente o que eu falei ali, ó. O senhor Bloco da Costa, juiz Sérgio Moro. O senhor Bloco da Costa Nunes foi ouvido aqui em juízo e declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir de 2015, logo após a prisão do senhor. E aí o Lula, eu fiquei surpreso com o depoimento dele porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel, pois ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel. Então ele pegou bem certinho aqui, quando a gente clica na referência ele pega o texto cru, mas a gente entendendo isso fica mais tranquilo. Enfim, né, Lula argumenta que o ônus da prova cabe à acusação, e aí vamos para os prontos, a acusação pode falar os seguintes pontos fortes. Relação próxima a Glauco Costa Marques. Isso aqui é outra coisa bem interessante. A gente viu aqui que na transcrição, quando a gente fala do aluguel, ele não dá o nome correto da pessoa. Aqui, ó. O senhor Bloco da Costa Marques. Só que o que acontece? Nesse trecho ele pegou Bloco da Costa Marques. Só que quando esse nome aparece mais vezes no interrogatório e aparece o nome correto. Quando a IA vai responder, ela faz essa análise e aí ela corrige essas informações. Por exemplo, ele corrigiu aqui que o nome correto é Glauco Costa Marques. E aqui nessa parte aqui também. Então, na transcrição pode ter essas falhas, mas quando a IA ela é processada, elas são corrigidas. Olha, apesar de Lula afirmar não ter conhecimento da compra do apartamento por Glauco, a acusação pode argumentar que a relação próxima entre eles, evidenciada pelo fato de Glauco ter alugado o imóvel para Lula por muitos anos e ter adquirido o apartamento vizinho para uso de segurança de Lula, levanta suspeitas. Falta de comprovante de aluguel, declaração de Glauco Costa Marques sobre não recebendo aluguel, envolvimento de pessoas próximas a Lula na compra do imóvel, possível benefício indevido a Lula. Enfim, ele nos deu pontos positivos e pontos negativos. Agora, assumindo a persona de um advogado com doutorado, minute as alegações finais em favor de Lula. Depois a gente vai pedir para fazer os memoriais do Ministério Público, para a gente ver como trabalha dos dois lados. E ele está gerando aqui a resposta, mas a gente vê outra coisa, o Gemini, diferentemente do Claude e do GPT, quando ele está pensando, ele não vai colocando as palavras. A gente vai ver que a resposta vai vir de uma vez só, por isso que talvez, olha, meritíssimo senhor juiz, senhores do Conselho de Sentença, né, tá equivocado, isso aqui tem aquele ponto que eu falei para vocês nas outras aulas, olha, 80% dos dados são americanos, então a gente tem que ter cuidado, tem muitas coisas que vêm nesses textos que são do direito norte-americano. E isso aqui, ó, alegações finais, no contexto dele, deve ser as alegações finais do direito norte-americano, que é feita perante o júri, então o conselho de sentença. Por isso que deve estar essa explicação aqui. Olha, a defesa se apresenta nesse momento processual para tecer suas alegações finais, blá blá blá. A tese acusatória se sustenta em meras suspeitas, alimentadas por um desejo persecutório de criminalizar a figura de Lula, desconsiderando por completo os fatos. Primeiramente, Lula jamais teve conhecimento da propriedade do imóvel. O ex-presidente, em seu depoimento, foi categórico ao afirmar que todas as questões financeiras da família eram administradas por sua esposa, Dona Marícia Letícia. A acusação tenta imputar a Lula a responsabilidade por atos que ele desconhecia. Enfim, assim, a gente vê que o português dele é muito bom, ele é bem argumentativo, né? Por fim, reitera a inocência de Lula e confia que este conselho de sentença analisar as provas. Agora a gente vai fazer um outro comando, assumindo a persona de um promotor de justiça,
com doutorado, minute as alegações finais de Lula. Obedeça o Código de Processo Penal. Com isso, a gente vai tentar tirar aquele viés americanizado aqui do conselho de sentença. Vamos ver como é que vai vir a resposta. Mas a gente vê que assim, ó, é uma boa base para a gente começar. A gente não precisou de gravar o vídeo, a ferramenta já nos forneceu. Eu não gosto de utilizar o Gemini aqui para fazer esse tipo de atividade, não tem problema. O que tu pode fazer? Ver se tem um botão de copiar aqui embaixo que seja mais fácil. Olha, a gente pode copiar essa resposta. A gente faz o seguinte: vamos trabalhar no Cloud, já que o Cloud ele pega bem o contexto. A gente vem aqui no Cloud enquanto ele está gerando aqui os memoriais do Ministério Público. Acho que ele travou aqui. Eu abri aqui. O que a gente pode fazer? A gente cola aqui. Está aqui a transcrição. Ela assumindo a persona de um advogado com doutorado, elabore uma minuta de memoriais em favor de Lula. Siga o Código de Processo Penal. E aí a gente envia aqui para o Cloud e começa a trabalhar com essa ferramenta e acaba utilizando o notebook LLM apenas para a transcrição. Vamos ver depois da resposta aqui. Eu vou voltar aqui para o notebook LLM. Ele gerou alegações finais do Ministério Público. Manteve aqui o equívoco, mesmo eu mencionando, pedindo para ele observar o CPC. Com a devida vênia, a acusação imbuída do dever de buscar a justiça e a verdade, se apresenta para tecer suas considerações. A gente vê que isso aqui, imbuída de buscar o dever de justiça e verdade, isso aqui é bem do direito, tem no nosso direito, mas é bem do direito norte-americano. Ao longo da instrução, a acusação se esforçou para apresentar um caso sólido, que eu disse para vocês, apresentando a verdade real. A denúncia ofertada se baseia no fato de que o ex-presidente teria se beneficiado de um esquema criminoso envolvendo a locação de um imóvel, o apartamento 121 do edifício Green Hill, em São Bernardo do Campo. A acusação sustentou que o imóvel seria, na verdade, propriedade de Lula e que a locação seria uma forma de dissimular a ocultação de patrimônio e recebimentos. No entanto, a instrução... Opa! Vamos ver aqui. Eu estou lendo em favor da absolvição. Ele não entendeu o meu comando aqui. Ó. Na verdade, ele entendeu, mas ele alucinou a acusação. Aí eu pedi, olha, retifique. Você iniciou como acusação e acabou como defesa. Faça a peça integralmente como acusação. Eu confesso para vocês que eu não utilizo o Gemini para elaborar atividades jurídicas. Eu vou para o Cloud. E aqui, ó, ele gerou a resposta. Síntese da acusação, preliminarmente, olha que interessante, tá? Da ausência de acesso a elementos de prova. Olha só, preliminarmente, cumpre ressaltar que a defesa não teve acesso ao sistema do Drossói, da Odebrecht, tal cerceamento de defesa. Bem interessante, tá? Porque ali na nossa transcrição teve aquele trecho do Zanini que ele pede a nulidade. E ele já me deu essa preliminar aqui. O que a gente pode fazer com essa ferramenta do Cloud que a gente viu na nossa outra aula? A gente pode, quero aumentar isso aqui. Deixe esse trecho maior e cite a fala do advogado. Ele vai fazer isso aqui, com certeza. A gente pode melhorar esse trecho aqui, porque no Cloud, como a gente viu, a gente consegue trabalhar é uma forma diferente de trabalho, a gente consegue ir mudando aqui a petição, a petição. Não, eu não preciso ir para o Word, eu consigo trabalhar essa petição aqui, como a gente também viu na nossa outra aula. Essa aqui é a transcrição. O Ministério Público apresentou uma manifestação com data de ontem, na qual reafirma que desde o dia 22 tem acesso ao sistema do DOI. Lamentavelmente não foi franqueada a defesa, inclusive aqui notícia de que uma parte do material teria sido depositado em cartório. E aí a gente vamos conferir isso aqui para ver se ele pegou bem aqui. Pegou bem certinho, olha pessoal. O Ministério Público apresentou manifestação, só que esse material lamentavelmente não foi franqueado à defesa, inclusive aqui notícias. Ele pegou bem o trecho em que se postulou a nulidade. Olha, aumentou, ficou legal, gostei da preliminar, vou para o mérito. Olha, enfim, né? Pedido de absolvição,
quanto ao prédio na rua Radebrecht, ó, eu achei que está muito pequeno esse trecho aqui, eu vou selecionar ele aqui, vamos deixar... Ele pode me explicar por que ele usou isso, mas eu quero aumentar. Olha, aumente. Ele vai me aumentar, então a gente consegue fazer toda a manifestação aqui pelo Cloud mesmo, por isso que eu gosto bastante do Cloud. O GPT também tem a ferramenta Canva, mas o Cloud ele tem uma resposta mais adequada quando a gente está falando de direito. Olha, a acusação, olha... Olha que legal, nas próprias palavras do próprio defendente, pegou um trecho, inclusive, do Lula em relação ao interrogatório, mencionando que ele não participou e tudo mais. Enfim, ele alongou a minha peça. A peça do Cláudio fica muito boa, tá, pessoal? Eu gosto muito. Vamos voltar lá para as alegações do Ministério Público, vamos ver o que ele se ele corrigiu. Ó, retifique. Em primeiro lugar, a relação próxima do Lula, bem certinho, a alegação de Lula de que não conhecia Glauco antes de 2002 mostra-se inverossímil diante do histórico de relação entre ambos, falta de comprovação do aluguel, a acusação destaca a ausência de falta de comprovante de aluguel, a defesa alega que os comprovantes serão apresentados posteriormente, mas essa justificativa é inaceitável. Declaração de Glauco Costa Marques sobre o não pagamento do aluguel, envolvimento de pessoas de Lula próximo à compra do imóvel, benefício indireto de Lula e a conclusão. A acusação está convicta, enfim, agora ele ficou bem americanizado. A gente já vê que o Cláudio ele não faz isso. O Cláudio, sim, ele observou toda a nossa lógica do nosso sistema jurídico. Mas, né, como eu disse para vocês, para transcrever, para pegar insights do depoimento, vale muito a pena utilizar o notebook LLM. A transcrição ficou muito boa, ficou bem completa. E depois a gente consegue vir aqui para o Cloud e trabalhar com essas ferramentas. E agora a última, o que a gente poderia fazer, tá, pessoal? A gente poderia fazer o seguinte, a gente pode inserir mais uma fonte aqui. A gente poderia inserir, por exemplo, vamos inserir aqui um outro link do YouTube. Eu pegaria aqui, deixa eu ver se eu acho a segunda parte do depoimento do Lula aqui, porque aí o que eu quero mostrar para vocês, como é que a gente trabalha com mais de um depoimento. Aqui está o segundo trecho do depoimento. Tá? A gente cola aqui. A gente cola aqui e aí ele vai inserir uma segunda fonte. E aí a gente consegue trabalhar, digamos que aqui sejam todos os interrogatórios do processo. O que a gente pode fazer? Selecionar todas as fontes. Quando eu seleciono todas as fontes, eu estou perguntando sobre todas elas. Então, a minha pergunta aqui de transcrever vai ser sobre todas elas. Se eu marcar só uma, a minha pergunta vai ser só sobre uma. Se eu tivesse aqui testemunhas diferentes, eu poderia marcar o seguinte. Quais são as contradições entre as testemunhas? Resumo o relato das testemunhas. Elabore os memoriais com base no relato das testemunhas. Ele vai fazer uma análise mais completa. Mas o que eu posso fazer também? Eu posso transcrever ambas, copiar elas, colar aqui no Cloud e começar a trabalhar no Cloud. Né? São várias formas que a gente tem de trabalhar com essas ferramentas, cada um tem que ver qual entende que é a sua mais adequada. E um outro exemplo aqui, para quem é do Civil, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o tema 1234 no meu notebook LLM, a gente já viu isso em outra aula. E a minha conversa aqui sobre o... Não está aparecendo aqui, mas enfim, aqui vem no guia do notebook. Aí a gente pode, olha, o texto apresenta o acordo, a gente vai vir aqui um sumário do acordo. A gente consegue perguntar várias coisas sobre esse acordo, a gente vai ver a resposta. E quando a gente pega uma decisão paradigmática do STF, é bem interessante a gente enviar essa decisão aqui para o Google, para o notebook LLM, porque ele analisa muito bem. Ó, histórico, introdução, a competência, a definição da competência da Justiça Federal para demandas de medicamentos não incorporados com valor anual ou inferior a 210, tá certinho. Medicamentos não incorporados, conceituação, sem registro na Anvisa, o custeio, análise do ato administrativo, medicamento incorporado, modulação dos efeitos em relação à competência apenas, discussão sobre a necessidade de copatrocínio em defensorias públicas em caso de declinação da competência, aquela discussão se teria que ser a Defensoria Federal ou Estadual. Então a gente tem várias análises do caso. Isso aqui é um sumário muito simples, a gente poderia fazer perguntas mais específicas se a gente quisesse estudar esse acordo, mas essa ferramenta, tá, pessoal, é o notebook LLM da Google, eu tenho utilizado bastante, e foi bem interessante porque a gente viu que o Cloud ele fez uma
uma resposta bem completa, não foi uma resposta pequena. Vamos ver quantos tokens a gente tem aqui nessa resposta. Vamos abrir o tokenizer aqui da OpenAI, só para a gente ter uma resposta da qualidade dela. Vamos ver aqui. Uma resposta padrão. Eu poderia ter alongado ali o texto, mas uma resposta padrão geralmente tem em torno de 1.200 tokens, tá? Vamos ver aqui quantos tokens a gente tem. 1.600. Ficou uma resposta boa. Se tu consegue fazer uma resposta acima de 1.500, já é uma resposta muito boa. A gente poderia alongar, a gente poderia trabalhar, porque essa função aqui do Cloud, é essa função que a gente ativa aqui abrindo as configurações, só para relembrar, onde é que a gente vem aqui no Cloud, Settings, e a gente vem aqui, ó, Artifacts. Se o Artifacts está ativado, abre aquela janela do lado e a gente consegue trabalhar daquela forma. Espero que essa aula tenha sido útil. Qualquer dúvidas, estou à disposição. Seria isso.